Fala galera, e aí, tudo bem? Você que é tatuador, nesse vídeo eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber sobre os principais tipos de agulha e quais as configurações que eu uso no meu dia a dia e, claro, te ajudar a escolher a melhor configuração para o tipo de trabalho que você deseja fazer aí. E se você está gostando do conteúdo que eu venho postando, aproveite para dar o like nesse vídeo, se inscrever no nosso canal e também ative as notificações, porque quando a gente lançar um novo vídeo, o YouTube vai lá e te notifica e assim você não perde nenhum conteúdo nosso. Existem 5 tipos principais de configurações das agulhas, e as mais comuns são essas 5 aqui. RL significa round line, ou seja, round de redondo e liner de linha. Então por isso que a gente consegue fazer um traço. A configuração dessa agulha tende a ser mais ou menos assim. Imagine que a gente vai trabalhar com a haste com 5 agulhas. Então todas as pontas dela, todas as agulhas, tendem a puxar todas para o mesmo centro, porque elas são soldadas de uma maneira tão apertada que acaba virando um único ponto, certo? A distribuição fica mais ou menos da seguinte maneira, né? Só para a gente entender. Então acaba por isso virando uma linha. Esse tipo de agulha a gente consegue fazer bastante coisa, desde pontilhado, pequenas sombras, detalhes muito fininhos como uns cílios ou um fio de cabelo, enfim, até pequenos preenchimentos a gente consegue fazer com ela. A RS chama-se Round Shader, ou seja, é praticamente a mesma coisa que a RL, porém a sua distribuição é um pouco mais afastada, tá? Entre as demais agulhas. Por quê? Se você deseja fazer um tipo de preenchimento, vamos supor você está fazendo um portrait ali e por baixo do nariz ali tem uma área bem escura, só que se você usar essa RL, você acaba machucando mais aquela região e não vai pigmentar tão bem. E como ela é um pouquinho mais aberta, né? Ela tende a ser um pouquinho mais aberta, isso vai facilitar na hora de você introduzir mais pigmento, porque tem um espaço maior entre aquelas agulhas. Isso facilita demais a nossa aplicação de um preto mais sólido. Basicamente também ela vai ter a mesma distribuição, porém um pouco mais afastada do que a RL, tá? E conforme a configuração vai aumentando, também isso pode mudar. Por exemplo, aqui, ó, vamos imaginar que a gente vai usar uma 0,7. Uma 0,7 ela teria basicamente isso aqui, ó, certo? No meio dela vai ter uma única agulha aqui e aí a tinta também acaba se prendendo mais aqui e a gente consegue aplicar ainda mais um sólido bonito. MG é a mesma coisa que Magnum. A Magnum, a tradicional, tá? Ela é uma agulha reta. Vou fazer da seguinte forma, assim, ó, vai ficar mais fácil para vocês entenderem, tá? O que acontece? O seu meio aqui, por trás dela vai ter outras agulhas. Então imagina que essas duas carreiras aqui são de cima, são de baixo, tá? Então ela seria basicamente assim, ó, tá? A distribuição dela é uma fileira em cima e outra fileira embaixo. Existem também a M1 e a M2. A M1 ela tende a ser um pouco mais assim, ó, mais aberta. A M2 ela tende a ser um pouco mais fechada. Isso assim, é só um detalhe mesmo, porque às vezes o cara quer fazer uma aplicação um pouco mais sólida de uma forma mais rápida, então ele usaria a M1, que é um pouco mais aberta. Se ele quer sombrear com esse tipo de agulha, aí ele usaria uma M2, que ela é um pouco mais apertada. Tá, mas como que eu vou conseguir isso? Simples, você pode pegar a M1 e em cima da solda dela, você vai apertar ela, tá? E aí você vai conseguir fazer uma M2, acabar só pressionando um pouco mais, que ela vai ter mais, ela vai diminuir os espaços. E isso ajuda bastante para a gente fazer uma sombra e não ficar aquele rastelado, aquele efeito de marca nas agulhas, na pele, tá? A MR é a mesma coisa que Magnum Round. O que acontece com essa agulha? Praticamente é a mesma configuração da Magnum, porém, o que acontece? A sua forma, na hora que ela é distribuída e soldada na haste, ela tende a ser mais ou menos assim, ó, tá? Tem uma curvatura aqui, ó, uma leve curvatura
no seu eixo, tá? Vamos colocar uma 7 aqui, porque não existe ainda de 6. Eu não sei se tem, né? Até o momento que você está vendo esse vídeo, ainda não lançou e eu não descobri ainda uma round com 6 agulhas. Mas provavelmente o mercado vai lançar, porque o tempo inteiro está melhorando e mudando os materiais. Mas vamos lá. A MR, ela tende a ter essa curva aqui nas agulhas. Por quê? Conforme você está aplicando um sombreado na pele, por exemplo, você vai trabalhar com uma área maior. Geralmente eu gosto de trabalhar de Magnum Round 21, né? De 21 a 23 até 25. Por quê? Quando você está lá aplicando uma área maior e a pressão das agulhas sobre a pele vai fazer isso aqui, ó, tá? Então, justamente porque essa pressão acaba gerando em cima da pele, e aí todas as agulhas acabam pigmentando melhor e por igual aquela mesma região. Se a gente usasse uma quantidade maior de agulhas com a MG, isso acaba acontecendo o quê? Ela tende a marcar mais os cantos, né? Vamos supor aqui, ó, ela tende a fazer o quê? Marcar mais esses cantos aqui, e aí a sua aplicação poderia ficar com aquele aspecto meio de borrada, entendeu? Com uma certa marcação ali que não seria legal. Imagine que você está ali fazendo um portrait e no meio de uma sombra ali no rosto, que é uma coisa bem delicadinha, você tem aquela marca. Então não seria legal. E é justamente por isso que a gente usa a Magnum Round, por ela ser curvada e ter uma quantidade maior de agulhas, por essa questão do local. Então facilita muito e acaba pigmentando todas as áreas. Essa daqui é a flat. Basicamente, não é todo mundo que consegue trabalhar com ela, porque exige um pouco mais de paciência e muita mão leve. O que significa isso? Flat, basicamente é isso, o próprio nome já diz, plano, né? Imagine que a gente vai trabalhar com uma agulha de 5. Ela só tem uma carreira de agulhas, ou seja, uma única fileira. E qual que é a finalidade desse tipo de agulha? Basicamente dá para você fazer sombras bastante suaves, tá? Recuando ela para dentro, e se você deseja fazer textura de pelo, por exemplo, às vezes você quer fazer um lobo ou um leão, enfim, aquele tipo de textura tende a fazer um fiozinho do lado do outro. Então se você passa, ela faz um fiozinho, basicamente uma única linha vai levar para fazer um efeito de fio. Geralmente também dá para fazer textura de cabelo, tá? Ou até mesmo uns cílios. Isso vai depender do artista e do tipo de trabalho que você quer fazer, tá? Então, basicamente, é isso aqui que a gente tem de principal no mercado. Por que é importante você saber isso? Porque dependendo do trabalho que você for fazer, você já tem a agulha certa. E na minha opinião, as agulhas são o ponto principal para a gente ter uma noção de onde a gente vai aplicar e também ganhar tempo em relação ao trabalho que a gente deseja fazer. As agulhas, existe ainda o comprimento da ponta. O que significa isso? No mercado existem 3 configurações básicas. A Standard, que é uma agulha que tem a ponta um pouco mais curta, a Long Taper, porque sua ponta é um pouco mais alongada, e a Extra Long Taper. Só para vocês entenderem, eu vou desenhar aqui no quadro para vocês entenderem melhor o que eu quero dizer. A Standard, ela começa geralmente com uma ponta mais ou menos assim, tá? Ela vem aqui, faz isso, e o seu corpo se estende até embaixo. Então é mais ou menos isso. O corte dela é aqui, ó, tá? Então basicamente ela vai ter 1,5 mm ali de afunilamento, né? De comprimento da ponta. Geralmente quando a gente vai tatuar, é algo entre 1,5 mm a 2 mm que vão para dentro da pele. É algo em torno mais ou menos aqui assim, que a gente aplica para dentro da pele. E quando você faz uma aplicação com a Standard, o que acontece? Você aplica essa parte e mais um pouquinho ainda para dentro da pele, que seria o corpo da agulha. Então se essa agulha aqui, a Standard, ela tem 0,35 mm, que é a sua espessura, seria mais ou menos assim, você coloca a ponta da agulha mais um pouco da parte do corpo dela para dentro da pele. Então, consequentemente, ela vai fazer uma aplicação um pouco mais sólida. Então, ela vai fazer um furo até um pouco mais
mais largo em relação às outras duas que eu vou te falar aqui agora, tá? A long taper, ela tem uma ponta que começa mais ou menos assim. Ela se estende com afunilamento dessa maneira aqui, ó. Tá? Então, imagine aqui comigo. Ela tem 2 milímetros mais ou menos de afunilamento, ou seja, o tamanho daquela ponta equivale a mais ou menos uns 2 milímetros. Esse tipo de agulha é interessante para a gente que deseja fazer um fine line, um detalhezinho, por exemplo, nos cílios, ou um cabelo, sabe, um fiozinho bem mais delicado, inclusive na hora de fazer uma sombra. Por exemplo, eu gosto muito de trabalhar com a Magnum 1023, a espessura 10 com 23 agulhas ali naquele cartucho ou naquela haste. E aí, quando eu vou fazer uma sombra mais suave, olha que interessante, ela aplica mais ou menos, ó, quando a gente coloca mais ou menos os 2 milímetros, olha só, ela faz um corte na pele, ó, mais ou menos até aqui assim. Se o limite dela vem até aqui, que é 2 milímetros, olha a diferença que dá daqui para cá. Então, na pele ficaria mais ou menos assim, ó, um furo mais fino, ou seja, um furo menor em relação à standard, tá? E a extra long taper, ela, acho que assim, no mercado aqui no Brasil eu não consegui encontrar. A gente encontra mais fácil a standard e a long taper. A extra long taper só no mercado, só na gringa mesmo. Então, só para a gente entender como que funciona, o comprimento dessa ponta é mais ou menos isso aqui, ó, tá? É uma ponta justamente dessa forma, extremamente longa, ó, tá? Só para a gente entender. Nunca a gente vai chegar na pele e colocar isso aqui, ó, 3,5 mm de agulha para dentro, tá? Não vai ser possível isso, porque você vai acabar pocando a primeira camada da pele e isso não vai pigmentar legal. Esse tipo de agulha é interessante porque deixa você trabalhar mais confortável em relação ao tamanho, né? O tanto de agulha que você quer colocar para dentro da pele. Então, se o limite aqui, que geralmente a gente aplica, é 2 milímetros, olha o tanto que ela tem de comprimento para a gente poder trabalhar com mais tranquilidade em relação a uma sombra, a um detalhe mais fininho, tá? Então é isso, só para a gente entender melhor as 3 configurações básicas em relação às agulhas. Existem 2 tipos de ponta que você precisa saber. A ponta lisa e a ponta texturizada. Na ponta lisa seria geralmente o que a gente já usa, né, que é o normal. Para entender melhor como funciona, é o seguinte. Quando a gente liga a máquina, ela faz esse movimento aqui, ó. Então ela vai para cima e para baixo, depositando o pigmento na derme, certo? Só que ao fazer isso aqui com a ponta lisa, ela entra na pele, ela vai levar menos pigmento. Por quê? Ela não tem nada impedindo no corpo dela que essa tinta fixe ali. Então ela vai injetar o pigmento e quando ela vai para a pele, na volta, pouca tinta acaba descendo dessa região. E aí acaba que fica um pouco de tinta ali. Pigmenta, mas deixa pouca quantidade. Então, se você deseja fazer um detalhe mais delicado, por exemplo, um fine line, uma sombra mais suave, algo assim, esse tipo de ponta é o mais indicado, né? E dá para fazer preenchimento também com ela. Porém, ela vai demorar um pouco mais, tá? Isso é o que a gente já tem normalmente, tá? Então, é basicamente isso. Ela faz o movimento, desce e na volta o pigmento é pouco em relação a esse segundo modelo que eu vou te falar aqui agora. A texturizada, ela no corpo dela é cheia de pequenos furinhos, né? Pequenos texturinhas ou arranhões. Qual que é a vantagem desse tipo de agulha? Toda vez que ela faz um movimento no corpo também, que ela vai, sobe e desce, na hora que ela vem com o pigmento, ela desce já depositando o pigmento. E na volta, ela já consegue deixar muito mais pigmento também. Por quê? Nessas micro arranhuras dela, o pigmento fica mais seguro ali, ele fica mais alojado. Então, no momento que ela faz a introdução na pele, na volta,
consequentemente, ela faz assim, já entra pigmento, e na volta também já deixa pigmento, porque as arranhuras estão segurando aquele pigmento o máximo ali dentro, certo? Então, que momento que você usaria esse tipo de agulha? Eu aconselho usar esse tipo de agulha quando você vai fazer algum tipo de trabalho que exige um pigmento, uma pigmentação muito forte. Por exemplo, um trabalho oriental, que exige que você faça uma aplicação mais pesada e de uma vez, certo? Esse tipo de agulha aqui geralmente é o que a gente já usa, tá? Para fine line, para sombra, para preenchimento. Porém, a gente leva um pouco mais de tempo. E se você às vezes deseja fazer um traço com esse tipo de agulha aqui, olha, a chance disso dar errado é muito grande. Por quê? Quando você faz uma aplicação de um traço, exige um certo tipo de tempo para a agulha ir para a pele e bater o pigmento, né? Para que ele fique ali na pele, dependendo do movimento. E quando você usa uma agulha lisa, o tempo que a tinta vai descer e subir acaba não injetando tanta tinta e não vai estourar para os lados. Agora, se você tenta usar uma agulha assim, com textura, ela vai injetar muito pigmento de uma vez, e se você não controlar bem a mão, na hora que ela voltar, ela vai injetar ainda mais tinta. Então imagina, a probabilidade de estourar um traço com esse tipo de agulha aqui é muito maior do que esse tipo aqui, tá? Então essa é a razão por que você deve conhecer os dois tipos de ponta e saber escolher na hora de fazer um trabalho. Se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir, compartilhar com seus amigos e claro, deixe aqui nos comentários se eu consegui ajudar você ou se ainda existe alguma dúvida em relação aos tipos de agulhas e as configurações. Deixe também aqui nos comentários qual tipo de conteúdo que você gostaria que eu criasse para poder ajudar ainda mais na caminhada de vocês. Então, até o próximo vídeo e forte abraço!